Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O Supremo Tribunal Federal acaba de amargar mais uma derrota, aonde eles colocam o Brasil no mapa mundial da censura e principalmente da tortura, né, que os parlamentares brasileiros têm sofrido diante do que Alexandre de Moraes tem feito. O Fachin tentou defender o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes após a corte italiana apontar parcialidade no caso de Carla Zambelli. Lembrando que temos aí espalhados pelo mundo Oswaldo Eustáquio, Constantino, temos outros brasileiros envolvidos como Eduardo Bolsonaro, né, que estão sofrendo essa censura do ministro Alexandre de Moraes e que nesse momento se vê como um dono de tudo. Ele diz o que vai ser, ele é o juiz, ele é o julgador, ele é a vítima, ele faz tudo. Só que agora a corte italiana impôs uma derrota, mostrando para o mundo que sim, o caso de Carla Zambelli é mais um dentre tantos na qual o ministro tenta pedir extradição, como assim fizeram nos Estados Unidos dias atrás, para tentar mostrar que existe, né, uma censura no Brasil, mas tudo isso é mentira, porque é ele que está tentando impor uma censura dentro do Estado brasileiro. Vamos ver qual será o próximo passo, porque o primeiro passo foi dado, que é justamente a apresentação dessas motivações. Quem Olha lê isso. ali, né, o que foi dito pela corte italiana, e deixando de lado o nome Brasil, diz isso aqui, é muito ditatorial o que o ministro Alexandre de Moraes fez. Eu acredito, doutora Kátia, que o próprio Supremo tenha dado ainda mais argumentos para isso que a senhora está dizendo, porque o ministro Fachin, o STF inclusive publicou uma nota, diz que vê com preocupação a decisão da Suprema Corte Italiana, da Justiça Italiana. Quer dizer, olha o nível da resposta que o lado brasileiro vem dando para a justiça italiana, que apresentou argumentos, como eu disse, básicos no direito, não é? Para que os países, então, reconheçam, enfim, avancem nessa questão que a senhora levantou, extremamente importante, como eu disse, o primeiro passo foi dado hoje. Agora, na minha opinião, doutora Kátia, seria importante que a oposição brasileira, os opositores disso tudo que está acontecendo, agora com essa decisão da justiça italiana, que vale ressaltar, a justiça italiana ela sofre do mesmo problema que a justiça brasileira, de uma certa tomada da ideologia por parte da esquerda, não é? Bom, agora nós temos, então, Itália, Polônia, Espanha, Argentina, Estados Unidos, acho que já são vários países, né? Se a oposição brasileira fizer um trabalho semelhante com o que foi feito lá nos Estados Unidos, agora com essa decisão da justiça italiana, é possível sim abrir um caminho na União Europeia para que o Parlamento Europeu ou até mesmo a Comissão Europeia possam avaliar a possibilidade de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que a União Europeia dispõe de um dispositivo muito semelhante, que ficou conhecido no Brasil como Lei Magnitsky. Aqui tem outro nome, mas existe esse dispositivo. E eu acredito que com essa decisão agora da justiça italiana, então, se a oposição brasileira articular isso com o governo italiano, que de repente poderia ser o próximo passo, o governo italiano reconhecer que Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, é um preso político, assim como os presos do 8 de janeiro, isso abriria o caminho, então, para levar essa questão para a Comissão Europeia, onde a coisa aí realmente ficaria muito séria. Lembrando que existe já um europarlamentar, da Polônia, que está acompanhando essa questão toda do Brasil e que já havia conseguido 16 assinaturas dos colegas para dar início ao processo de sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, o que poderia, pelo menos, dar mais holofotes, né, a tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Reparem o poder e a força que tem a denúncia. Geisiane, devolvo para você. Entenderam, pessoal? Então essa denúncia da Itália não é simplesmente mais uma denúncia. É uma denúncia que mostra todo ali o hemisfério europeu, né? Todos os países europeus na qual o ministro ainda tenta se manter de pé. No caso de Portugal, que tem uma grande relação com os ministros, onde acontece o evento do ministro Gilmar Mendes, o Gilmar Day. E aos poucos a gente vai ver que não tem para onde correr.
Parece que as mesmas denúncias, as mesmas matérias, as mesmas informações, mas não é. Vai chegar uma hora, um momento que tudo isso vai colapsar. E o ministro vai ter que ceder, gente. Não tem outra tratativa, não tem outro método. Vai chegar um momento que o ministro vai ter que ceder, né? No caso dos envolvidos do dia 8, chegou um momento que o Alexandre de Moraes teve que soltar algumas pessoas, né? Porque ele não estava aguentando a pressão popular, a pressão que estava recaindo sobre ele. E isso é muito importante a gente ter ideia, a gente ter noção, porque uma hora ou outra ele não vai aguentar todo o peso que está vindo sobre ele. O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, tem tentado de todas as formas segurar a barra, mas vai chegar um momento que ninguém vai conseguir mais esconder, né? Ninguém vai segurar o braço dele, porque quem tentar esconder, quem tentar abraçar o ministro Alexandre de Moraes vai junto com ele. A matéria internacional traz o seguinte: Fachin defende o STF e Moraes após a corte italiana apontar imparcialidade no caso de Zambelli. Na sexta-feira agora que passou, um documento publicado no caso que negou a extradição da ex-deputada levantou dúvidas sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. Vem comigo, porque a matéria diz o seguinte, olha o peso dessa matéria. O Supremo Tribunal Federal, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou nesta sexta-feira que vê com preocupação a decisão da justiça italiana que negou a extradição de Carla Zambelli, ao afirmar ver indícios de parcialidade em decisões do ministro. Gente, isso aqui não precisa ser um ministro da Suprema Corte, ser um jurista, né, ser um advogado, ser qualquer coisa para saber que é nítido o envolvimento do Alexandre de Moraes em todos os casos, de Bolsonaro até Carla Zambelli, de Ramagem até Tagliaferro. Não precisa ser um expert ou precisa ser um estudado ou algo do tipo para ver que o ministro Alexandre de Moraes, né, tem sim abusado das suas competências como ministro do Supremo Tribunal Federal. Em nota, Fachin destacou que o STF reafirma sua independência e imparcialidade no julgamento da ação penal de número 2428, né? E por isso acompanha com preocupação a decisão proferida pela justiça italiana em matéria relacionada à cooperação jurídica entre os dois países, ressaltando que esta corte vem atuando com marcante deferência aos estados estrangeiros quando examina pedido de extradição. Então, só lembrando também que os Estados Unidos condenou o Alexandre de Moraes também no envolvimento do Ramagem, onde eles estavam enviando, né, alguns agentes para denunciar brasileiros lá no exterior para que eles sejam extraditados. Tentaram fazer isso com Ramagem e não deu certo, porque ele estava legalmente no país e nada tinha feito. Então vocês entendem que não é só a corte italiana, a corte americana condenou os atos do ministro Alexandre de Moraes. Os deputados de oposição lá de Portugal também estão condenando todas as atitudes dos ministros, e em outros lugares da União Europeia também estão condenando. Cerca de 16 países já intensificaram uma campanha e vão promulgar, né, vão bater o martelo em cima de uma lei que definitivamente bane Alexandre de Moraes de pisar em solo europeu nesses 16 países, ou seja, o cerco está se fechando e não tem para onde o ministro fugir. E o que estamos acompanhando e o que vamos acompanhar é o que vai definir o futuro do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar, tomara, gente, que ele sofra o maior número de sanções, seja nesses 16 países, Estados Unidos, Canadá, seja na América do Sul, que ele sofra, que ele não consiga sair do país. E que aqui ele também sofra as sanções brasileiras, impondo derrota, porque é isso que nós precisamos fazer para que esse ministro, né, de Araque pare de uma vez por todas.